Olá, estamos começando mais um Conexão Metropolitana, hoje com a professora Carla Damasceno. Professora Carla Damasceno, muito obrigado por estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a inclusão. Para começar, eu vou falar um pouquinho do seu currículo, assim, brevemente, que é um currículo muito extenso, que demonstra muita experiência, né, nessa área de inclusão. A professora Carla Damasceno é pedagoga de formação, mestre em educação e inclusão e especialista em psicopedagogia, terapia cognitivo-comportamental, psicanálise. Ela atua como coordenadora do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, NAPSE, da Faculdade Metropolitana, e é professora e tutora em diversos cursos de educação inclusiva, tanto aqui como em outras instituições. Fundadora também e proprietária do Instituto IP, Instituto Psicopedagógico, Psicanálise e Educação, que oferece atendimento clínico na abordagem psicanalítica, cognitivo-comportamental e psicopedagógica. Então, professora Carla Damasceno, seja muito bem-vinda e inicio já com a pergunta, já começando com pergunta. Você acredita que a escola hoje está preparada para receber e incluir alunos, pessoas com deficiência ou necessidades específicas de aprendizagem? Boa tarde, tudo bem, Antônio? Muito obrigada pelo convite, né? Principalmente por um tema tão relevante como este. E já, né, de pronto aí respondendo a sua questão. Está preparada a escola hoje para a inclusão? Não, nem todas. Muitas sim, estão no processo de organização, de acessibilidade, de mudança. Mas infelizmente ainda nós temos muitas instituições educacionais que entendem que a inclusão é somente colocar o aluno com deficiência ou necessidade específica dentro de uma sala de aula e fazer um banheiro adaptado, que basta. E nós sabemos que não é somente isso, né? A inclusão verdadeira, com qualidade, a inclusão para todos, ela vai muito além, né? Ela requer adaptação curricular, ela requer acessibilidade em todos os 8 ambientes, né? Assim também como ela requer professores capacitados, que saibam o que estão fazendo. Porque incluir, num primeiro momento, é incluir o aluno, mas junto a esse aluno vem uma família, vem a expectativa, vem a própria sociedade que irá recebê-lo depois enquanto jovem e adulto no mercado de trabalho, entre outros. E o que você acha que é o maior erro que essas escolas hoje cometem quando se fala em inclusão e às vezes até passa sem se perceber esse erro? Mas o que você acha que é o pior erro hoje que as escolas cometem? Olha, o que eu tenho percebido bastante, principalmente, né, na minha atuação profissional, né? As escolas, até muitas, têm boa vontade, querem receber os alunos, mas quando nós falamos de educação para todos, né, não é uma educação que nós pensamos de igual para todos, mas sim uma educação com equidade, ou seja, é olhar para aquele aluno, a necessidade e a singularidade que ele possui e trazer as oportunidades que ele precisa. Então, a escola, né, que crê que fazer um único PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, fazer uma única prova adaptada ou colocar o professor para fazer uma capacitação num único curso é o suficiente para abranger de maneira geral. Porém, cada aluno é único e aprende de maneira muito singular, né, muito própria. Então, muitas vezes nós vemos as escolas, né, levantando a bandeira da inclusão, mas não verdadeiramente olhando para as necessidades específicas de cada um. Certo. Há pouco tempo eu ouvi dizer que fazer uma inclusão mal feita é pior do que não tentar fazer essa inclusão. Você concorda com essa ideia? Concordo plenamente. Por quê? Né? Da onde veio essa reflexão? Né? O incluir, como eu disse, não é somente colocar na escola. Então, se eu coloco este aluno num ambiente escolar que não está preparado para recebê-lo e principalmente para dar o suporte para que ele se desenvolva e que ele aprenda, ele corre sim um grande risco de ser segregado, excluído e sem dizer nas suas questões de saúde mental. Autoestima lá embaixo, né? A falta de crença em si próprio. Então é um assunto muito delicado e que sempre tem que ser aplicado e trabalhado de forma clara, mas correta. Até como gestor educacional, CEO de um grupo educacional, nós temos também escolas, além da Faculdade Metropolitana, temos a Escola Metropolitana, o Colégio Copérnico, e a gente percebe que a preocupação com a educação inclusiva, ela começa
na alta gestão da instituição, mas quem realmente consegue promover a inclusão, do meu ponto de vista, é o professor. E então a gente precisa que o professor busque capacitação, porque não é algo que depende só de boa vontade. Tô certo? Extremamente correto. Quando nós falamos, né, de vir pela alta gestão, é justamente quando pensamos na questão da acessibilidade atitudinal. Se o líder daquela instituição, daquela empresa, né, daquele meio corporativo tem a atitude inclusiva, né, é acessível, ele abre caminho para que toda a instituição se transforme. E quando chegamos, né, no professor, sim, que é a frente direta com esse aluno, que é a base da educação do aluno, né, não podemos dizer que somente um curso será o suficiente. É muito comum nessa área, até mesmo pela diversidade que ela traz, né, que a gente inicie com uma graduação muito bem solidificada, uma graduação de qualidade, mas não vai parar por aí. É necessário que esse professor continue estudando e se especialize, né? Então ele pode depois escolher se ele quer trabalhar com transtorno do espectro autista, se ele quer trabalhar com surdos, cegos ou outros, né? Mas é necessário sim que essa capacitação continue. E podemos dizer que para uma vida toda, né? Porque o mundo muda, os alunos mudam. E as abordagens também. E as abordagens também, com Sim, certeza. elas têm evoluído, né? E qual que é a sua mensagem para aquele professor que tem medo ou que se sente despreparado para trabalhar com a inclusão? Você acha que o que ele deveria pensar, esse professor que está meio receoso de evoluir nesse sentido? Quando falamos do professor, principalmente aquele de rede pública ou particular, não necessariamente aquele que já tem a formação para educação especial, mas o professor, né, de uma maneira comum, é comum sentir, é normal sentir medo, receio, a gente teme o que não conhece, mas isso pode ser, né, tranquilamente revisto, né, com capacitação, com conhecimento técnico, né, e de qualidade e a própria experiência, né? Então é se dar a oportunidade de conhecer o aluno, porque o aluno, eles nos ensinam muito. O professor tem que saber, mas o aluno ensina muito. É verdade. E o que você diria para uma mãe que ouve hoje de uma escola que ela não tem estrutura? Porque é muito comum. Hoje, às vezes, o pai procurar uma escola, a mãe procurar, a família procurar uma escola para uma situação que sabe que necessita de uma educação inclusiva, e receber da escola já nas primeiras tratativas um passo atrás, às vezes até tentativa de dificultar a matrícula. A gente sabe que existe isso. Como você acha, qual que é a sua mensagem, né, para a mãe ou para a família, para o pai, quem quer que seja, que enfrenta uma situação como essa? Olha, o que eu posso dizer para todas essas famílias, né, é que elas não temam, né? A escola não faz um favor de acolher o seu filho. Então, se seu filho está no ambiente escolar, ele tem direito, como qualquer outra criança, a uma educação de qualidade. Mesmo porque a inclusão, ela está pautada na política educacional brasileira. Então, nós temos a LDB, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, né? Então, frente a uma conversa ou uma barreira que a escola possa estar criando, né, essa família tem sim que reforçar esse movimento de inclusão e buscar os seus direitos, levar isso adiante, porque o lugar do filho dela é na escola. Então ela não tem que temer, ela tem, ao contrário, tem que lutar, e nós temos que, né, engrandecer esse movimento para que todas as crianças e adultos que sejam com deficiência, porque pessoas, né, e alunos de inclusão estão chegando nas universidades também. Sim. E lá também é lugar para o aluno de inclusão. E você, hoje aqui na Faculdade Metropolitana, a gente tem uma preocupação com a questão da inclusão, e a gente lida, a maioria do público é adulto já, né? Ou está naquela transição dos 17 para os 18 anos. Como você, como professora universitária, enxerga a questão da inclusão na educação superior? Quais os desafios? O que você acha que a instituição precisa trabalhar para ajudar esse aluno? Olha, Antônio, eu já trabalho há mais de 30 anos, né, com a inclusão, e no ensino superior eu já estou há muitos anos, né? Então eu tenho visto e sentido o aumento dos alunos chegando no ensino superior. E tem muitas universidades ainda que se perdem ou mesmo, né, não têm o conhecimento correto para receber o aluno e tratá-lo como adulto, né, respeitando que ele é adulto e não é uma criança,
porém ele está respaldado aí, tem direito a adaptações curriculares de conteúdos, entre outros. Por isso que na própria universidade, né, na Faculdade Metropolitana, nós temos o NAPSE, que é o Núcleo Psicopedagógico, que faz essa frente não somente de olhar para questões, né, de ensino, aprendizagem, mas de adaptação também. O nosso número de alunos com deficiência, ele cresce a cada ano e a cada semestre. É verdade. E acho que a gente hoje, enquanto instituição, é uma das líderes assim na promoção da educação inclusiva, no sentido de trazer formações para os profissionais do mercado. Dos cursos que você trabalha, que você leciona, o que você tem visto que tem tido maior hoje preocupação do público, né? O que os professores já estão atuando, estão buscando mais? Algo que me deixa muito contente, né, quando pensamos nesses cursos, nós temos vários cursos que trabalham linhas muito diferentes dentro da mesma área, que é a inclusão. Mas nós temos um aumento bem legal na parte psicopedagógica, que vê não somente a questão da deficiência, mas as possibilidades e ferramentas para desenvolver a aprendizagem. E um curso também que está sendo assim líder no mercado pelo aumento também significativo de alunos nas escolas regulares, é o curso que trabalha e capacita para atender crianças com autismo, né? Até mesmo porque quando nós falamos do autismo, nós estamos falando de um espectro, e por ser um espectro ele tem variações, né, de possibilidades, de adaptações, de necessidades. Então esse professor ele tem que estar preparado, e nós estamos vendo justamente isso, né? Conforme cresce ou sobressai algum aluno em especial, alguma deficiência em especial naquele momento, né, nas escolas, em alunos de inclusão, esses cursos têm acompanhado e crescido também. Legal. Para a gente caminhar para o encerramento aqui, a senhora trouxe esse ponto da questão do autismo, né? Inclusive, a próxima entrevista que eu vou fazer aqui é com a professora Ana Cristina, que a senhora conhece, trabalha conosco também, especialista em transtorno do espectro autista. Mas falando agora um pouco de uma maneira mais geral, para os governos, o que você acha que os políticos, os governantes, os técnicos que trabalham hoje no governo precisam olhar de uma forma mais pontual para contribuir no processo de melhora da educação inclusiva? Olha, possivelmente você vai escutar uma resposta parecida, né, da professora Ana Cristina, que é uma excelente profissional nessa área do autismo. Ela tem um trabalho muito legal e ela, né, vai aí, possivelmente colaborar com essa fala que é primeiro movimento, política pública inclusiva, né? Então o governo ele tem que olhar essa inclusão para além também dos muros da escola. Ele tem que entender que a educação ela vai dar a base para esse jovem, mas ele tem que trazer incentivos, programas, subsídios para que ele saia da escola e se inclua na sociedade, que ele consiga trabalhar, que ele consiga ir para o ensino superior, que ele consiga aplicar os seus direitos, né, como cidadão, assim como qualquer outra pessoa, né? Então, mais do que passou da hora dessa parte governamental olhar, né, para todas as qualidades que existem em todos os tipos de pessoa, independente das suas especificidades. Sim, é isso. Eu quero agradecer, professora Carla, por essa conversa, esse bate-papo rápido aqui que a gente teve, falando sobre um tema muito importante, e deixar aberto aí convite para novas conversas e novas possibilidades, e parabenizá-la também pelo trabalho que vem fazendo aqui na Faculdade Metropolitana, que ecoa. A gente sabe que é um trabalho diferenciado e só vem elogios aí, tanto de alunos como do corpo dirigente da instituição, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, gente. Na próxima semana, então, a gente vai trazer uma conversa continuando esse bate-papo sobre inclusão, mas especificamente sobre o transtorno do espectro autista, com a especialista, professora Ana Cristina. Muito obrigado e até a próxima semana.